Todo país tem seu cartão postal. Pela história, cultura e pela beleza natural, o Rio de Janeiro muitas vezes é a cidade que representa o Brasil. Hoje nós vamos falar do Rio na literatura. E quem está aqui para conversar sobre esse assunto com a gente hoje é o escritor carioca Alberto Mussia. Querido, obrigado pela sua presença. Agradeço eu. Vamos ao papo para falar do Rio de Janeiro. O Brasil, os mitos e o Rio de Janeiro são temas de interesse na sua obra. Por que o Rio de Janeiro, especificamente? Olha, primeiro é porque é uma cidade em que eu nasci, na cidade que eu vivo, e no caso dos meus romances policiais, que são romances policiais históricos, né? É a cidade que eu, por morar nela, posso visitar os lugares, né? Posso ir até os locais que constituem o cenário. Isso é um motivo prático. O outro é porque existe uma identificação afetiva. Eu acho, por exemplo, pertencer ao Brasil, ser brasileiro, é uma certa abstração. Eu não moro no Brasil. Né? No Eu Rio não de Janeiro, vivo pelo no Brasil. menos você mora. Eu vivo no Rio de Janeiro. Né? O meu ambiente de circulação é o Rio de Janeiro, onde eu vou estabelecer meus laços afetivos, onde eu vou estabelecer a relação com o espaço urbano, né? Com a cidade. É através da cidade que as heranças do Rio de Janeiro chegam até mim e chegam até qualquer outro carioca ou outro morador do Rio de Janeiro, não necessariamente que tenha nascido aqui. Então, falar do Brasil, que é uma coisa possível, né? Eu até já fiz isso, mas é muito mais abstrato, né? E o sentimento de pertencimento a uma nacionalidade tão ampla, variada, é algo mais... E por isso mesmo você começou o compêndio mítico do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, que são justamente a proposta que sejam 5 livros, cada um passado num dos século da séculos. História da cidade, né? Conta um pouquinho do que é o compêndio mítico e que mitologia é essa que você traz do Rio? Então, a ideia, quer dizer, ela é centrada no Rio de Janeiro, né? O compêndio mítico é do Rio de Janeiro. Então, eu peguei 5 mitos que eu considero importantes, digamos assim, do ponto de vista do pensamento, como provocações ao pensamento que a gente tem e com questões que a gente vive muito hoje, contemporaneamente. O primeiro deles é o conceito de pessoa, né, que está aqui a hipótese humana. Né? É o que discute a relação entre a questão de pessoa. A minha base foi a cosmogonia dos povos tupi em geral, mas especificamente dos guaranis, né, em relação a essa ideia. Eu não gosto muito de falar porque isso, de certa forma, é uma antecipação da solução do crime. Então, seria uma espécie de um spoiler. Você estava interessado em fazer esse retrato, ajudar a construir esse imaginário do Rio de Janeiro. E você sabe muito bem, não precisamos fingir para os espectadores, eu sou muito fã dos seus livros, adoro todo o compêndio, principalmente. Por que o gênero policial? O gênero policial, eu acho que depois de um certo tempo de amadurecimento meu no ofício de escrever, eu fui percebendo que esse gênero, o policial, é aquele que mais se afeiçoa à minha forma de criar. É o que mais me estimula e que me permite as melhores soluções do que eu tenho de capacidade de escrever. Né? Porque isso é um romance construído muito mais cerebralmente, você tem que pensar o livro inteiro, a estrutura tem que estar pronta. Né? Então, como eu sou um cara de estruturas, de regras, né? Mas você começa pela mitologia ou pelo... Eu começo pela mitologia, né? Tá. Eu começo pelo assunto. Pelo assunto, aí depois você encontra Aí depois eu encontro um crime que reproduza um problema similar a esse tema mitológico. E o ambiente do Rio de Janeiro é porque é a cidade que eu quero retratar. Aí vem também outros aspectos literários que para mim são importantes. Primeiro, uma presença forte da narratividade, do enredo, né? Eu gosto desse resgate que tem sido feito recentemente na literatura brasileira, de se voltar a contar histórias, né? E não apenas você fazer uma literatura de digressão e de reflexão. Não que ela seja inválida, mas eu acho que é importante nesse momento histórico você recuperar essa capacidade de narrar.
né? O outro aspecto que eu acho maravilhoso no romance antigo, no romance clássico, é a cor local. É você descrever os ambientes, descrever personagens. Ainda mais se trata de literatura histórica, que você pode trazer um sabor muito gostoso de uma época que não existe mais, claro. É dos tipos da cidade. Quer dizer, você, de certa forma, até de certos locais, para quem conhece o Rio de Janeiro, no caso, e é claro que o meu público imediato é o público brasileiro, que normalmente tem uma noção, se não mora no Rio, ou já veio ao Rio, ou tem uma noção de como é o Rio de Janeiro, porque ele está na televisão. Os livros também são bem traduzidos, são traduzidos. São traduzidos, mas eu não penso nesse leitor. Eu penso no leitor daqui, de valorizar a paisagem que ele conhece, que ele possa passar pelo Largo da Carioca, por exemplo, ou pela 1º de Março e lembrar que ali tinha uma praia que não tem mais e que essa praia foi lá para frente, né? E recuperar um pouco esse imaginário da cidade, que eu acho que faz parte da questão da criação da mitologia da cidade, né? Dos eventos, porque são os eventos, os fatos, digamos assim, determinantes ou fundadores que vão estabelecendo essa mitologia do Rio de Janeiro, que é muito particularmente vinculada à violência, né? O Rio é a cidade fundada durante uma guerra por causa dessa guerra e que permaneceu em guerra. Você conhece a cidade através de seus crimes, não é? Exatamente. Se conhece a cidade através de seus crimes. Ela já foi a capital do Brasil no período colonial, no Império e durante a Primeira República. Por que será que até hoje a cidade do Rio de Janeiro é um espelho do nosso país? Vamos conferir. O Rio sempre foi um paradigma assim, brasileiro das referências por conta de toda a história da cidade envolvida com a história do próprio país, né? Então, acabou que aqui sempre foi uma caixa de ressonância das coisas que acontecem no resto do Brasil, isso tanto para o bem quanto para o mal, entendeu? Então, acho que o Rio acaba sendo uma referência forte para sinais que são símbolos que são relacionados ao brasileiro e ao espírito do brasileiro, que o carioca concentra tão bem, né? Então, acho que o Rio tem esse apelo para o brasileiro em geral e para o estrangeiro também, mas aqui é um pouco o microcosmo de tudo que acontece no Brasil, né? Bom, eu tenho um samba que é o Saudade da Guanabara, que a gente fala: Brasil, tua cara ainda é o Rio de Janeiro, 3x4 da foto e o teu corpo inteiro precisa se regenerar, né? Eu acho que o Rio de Janeiro ele tem uma coisa de mais maravilhoso, além da paisagem, de tudo, que é o carioca, né? O carioca, ele não deixa você ficar sozinho. Ele, nem que seja mentira, ele combinar um almoço contigo, mas ele vai estar presente naquele momento ali. A gente se surpreende, né? Não se acostuma com a cidade. A gente trata tudo como natural, porque a gente quer ser carioca. Carioca não liga para o artista que passa na rua. Carioca finge que não vê o Chico Buarque passando no Leblon, mas está todo mundo vendo, né? E a cidade também tem esse tipo de fantasia, né? De troca, né? Você passa ali você tá olhando assim, daqui a pouco em Botafogo, você olha, está o Corcovado, é muito bonito, né? É uma coisa que a gente não pode pagar o preço, porque eu viajo bastante para fora, e as pessoas, a primeira coisa que me perguntam é sobre violência. Eu digo, mas espera aí, vamos, boa tarde, como vai, tudo bem? A cidade não pode ser culpada de ser bonita, entende? Ela é bonita. Agora, o que tem acontecendo em volta, vamos tentar resolver, mas a cidade, ela acorda bonita, ela dorme bonita. Realmente, temos o privilégio de morar no Rio de Janeiro. Um aspecto interessante do comentário, até do Digão, né, do Rodrigo Ferrari, realmente esse fenômeno aconteceu a partir do século XIX, principalmente, né, que se acentuou essa vinda, né, de pessoas. Então, eu me lembro que na minha geração, pelo menos, até a minha geração, era difícil você encontrar um carioca filho de pais cariocas, eu digo os dois, né? Eu, por exemplo, não sou, né? A minha mãe é carioca, mas meu pai era de Campos. Isso faz parte de um dos fundamentos históricos da cidade, que deu esse caráter ao Rio, mas antigamente não era assim. Antes do século XIX, o Rio de Janeiro viveu, né? Talvez meados do século XIX para cá, o Rio de Janeiro foi até exportador para Minas, né? Muita gente foi atrás do ouro de Minas, né? Saiu do Rio de Janeiro para lá, artistas inclusive, né? Que foram fazer grandes obras em Minas Gerais, mas saídos do Rio de Janeiro.
E era uma cidade meio que ficou nessa história aí do início, até pelo menos seus 250 primeiros anos, 200 anos, quase como uma cidade meio marginal. E hoje no 21 você ainda acha que a gente representa esse... Não, eu acho cada vez menos. E eu acho que a salvação do Rio de Janeiro é se redefinir como uma província. O Rio de Janeiro ela está se provincianizando, né? Ela não pode ser mais, e não será, né, essa cidade que foi do século XIX até meados do século XX. Porque as pessoas hoje, por exemplo, os escritores que querem ir para um grande centro, eles já não vêm para o Rio de Janeiro. A literatura vão para São Paulo, né? Então, quem nasce no Rio de Janeiro, ou uma outra exceção de algum escritor que venha fora do Brasil para fazer a carreira literária no Rio de Janeiro, é muito mais raro. Hoje em dia as pessoas vão para São Paulo, as empresas vão para São Paulo, né? O dinheiro está em São Paulo. Então, corremos o risco de virar quase um balneário. Assim. Exatamente, mas é o que é o nosso futuro. E eu acho que a gente tem que compreender isso. A salvação do Rio de Janeiro, ela só passa por se a gente perceber que nós não somos mais a capital do Brasil, porque isso é o mito da cidade, mas isso já não acontece mais, já não somos mais essa capital. Os nossos jornais não são os jornais lidos no Brasil, os jornais do Brasil são os jornais de São Paulo. Então, quer dizer, isso é uma percepção que você precisa ter sem vaidade e também sem ressentimento. Faz parte do ciclo. Nós tiramos esse lugar da Bahia, de Salvador, tomamos por um tempo e agora foi tomado de nós. E assim vai acontecer no futuro, né? Veremos, muito bom. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço em que você, que tem um projeto legal sobre literatura, aparece no nosso programa e participa. Envie seu projeto que a gente vai ter prazer em mostrar aqui. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. O projeto literário As Contistas, idealizado pela escritora Bianca Machado, nasceu da paixão de algumas amigas pela escrita e a necessidade de um espaço que registrasse o pensamento da mulher do século XXI. Sabemos que precisamos do isolamento para produzir, mas é através da interação entre as contistas, nos comentários dos textos de todas as colegas, que avaliamos nosso trabalho buscando um crescimento mútuo. A Caligo Editora aposta no projeto e publicará todos os textos em e-book, que serão disponibilizados para download, além de uma antologia impressa com lançamento em breve. Conheçam nossas histórias, mergulhem em nossas fantasias e inspirações. Olá, o Trilha de Letras está de volta num papo sobre o Rio de Janeiro com o escritor Alberto Mussa. Antes da gente continuar, vamos ver que dica literária a Cátia Navarro tem pra gente hoje. Confira! Vamos fazer uma leitura do Rio de Janeiro antes desse Rio que a gente conhece, que foi invadido pelos europeus, que está nos livros de história tradicionais. Eu recomendo esse livro aqui, de Rafael Freitas da Silva, O Rio antes do Rio, com histórias dos índios que habitavam essas terras, as suas mulheres, as caçadas, casamentos, características, comidas, transportes. Tem um trechinho aqui que fala exatamente desse tema, do transporte. O meio de transporte coletivo eram as igaras, canoas escavadas num único e grande tronco de árvore, que podiam levar de 40 a 50 passageiros, nas quais alguns índios prestavam inclusive o serviço militar, como remeiros. As canoas também podiam ser feitas só de casca de certas árvores, cuja capacidade era de, no máximo, 25 guerreiros. Histórias curiosas ao longo desse livro fazem a gente imaginar que rio foi esse que existiu um dia, com matas virgens, rios que não eram poluídos. É um Rio de Janeiro que já passou, mas que a gente pode encontrar nesse livro aqui. E é curioso, o Moacir até já falou um pouco sobre isso. Como o Rio de Janeiro é conhecido por ser a cidade maravilhosa e, ao mesmo tempo, é marcado por tantos conflitos, por tanta violência. Como conviver com essa espécie de ambivalência, assim, com essas duas faces de uma mesma cidade? Pois é justamente isso que é o grande fenômeno, porque o Rio de Janeiro sempre foi violento, né?
nasceu na guerra, né? Vive em função desde o início, nasceu na guerra por causa de uma guerra, viveu a guerra desde o início, desde os primeiros anos. Eram os índios que atemorizavam as pessoas. No século XVIII, os ciganos chegaram, no século XVII, aliás, chegaram os ciganos que começaram também a causar terror na população, né? Depois os quilombolas, os escravos fugidos, e aí os piratas sempre foram também um grande medo, né? As duas invasões francesas que aconteceram também no século XVIII. E, quer dizer, é a cidade que é cercada sempre de medo, né? Você lendo a crônica do Rio de Janeiro, crônicas antigas, crônicas de pessoas que escreveram sobre o século XVIII com base em documentos, os primeiros cronistas da cidade, o Baltazar da Silva Lisboa e o Monsenhor Pizarro de Araújo, e mostram assim que no século XVIII, por exemplo, que é até um período que eu tenho lido agora muito, existia uma onda de assassinos de aluguel e que matavam pessoas e que era um problema de segurança pública que ninguém conseguia controlar. Quer dizer, não é uma coisa recente, né? É uma cidade que, de certa maneira, até historicamente, por ter sido a porta de saída do ouro para Portugal, virou realmente uma cidade cercada, né, de bandoleiros que queriam se apropriar desse ouro, uma cidade de falsários, de moedeiros falsos, né, de ourives clandestinos, essa coisa toda. Então, ele é toda cercada de uma história de violência, de cobiça, né, que leva a esse grau de violência. Só vai mudando de onde vem a violência. De onde vem a violência, onde nós vamos produzir, né? Porque normalmente o bandido é produzido pela sociedade como um todo, ela mesmo produz o seu próprio bandido. E a coisa interessante é isso, é que ao mesmo tempo, em torno da cidade, existe essa aura de beleza e de magia, e o habitante, né, o morador do Rio de Janeiro, é justamente o carioca, essa pessoa justamente que a pessoa que aprende a conviver porque acha o Rio maravilhoso. Né? Então é como se uma coisa compensasse a outra. Se você realmente colocasse a violência que nós experimentamos diariamente numa cidade chapada, sem mar, sem montanha, eu acho que todo mundo iria embora. Todo mundo iria embora. As pessoas não vão embora porque a cidade tem os morros, tem os penhascos, tem as pedras, a floresta, o bom humor, né? Daí a personalidade do carioca, que é essa pessoa que tem que viver. Que, de certa maneira, e eu acho até uma leitura que eu sempre fiz do Machado de Assis, depois de um certo tempo, né? Não desde o início, mas recentemente, principalmente, tenho amadurecido essa noção. O Machado de Assis, ele é o maior escritor carioca, e é o maior escritor do mundo, na minha opinião, e que representou esse pensamento brasileiro no período em que ele nasceu. Pelo menos nesse momento ele foi o grande representante do Brasil. Por quê? Porque no Machado de Assis acontece exatamente a reprodução do que acontece na cidade. O Machado de Assis ele é capaz de contar uma história trágica sem dar um único tom de tragédia a essa história. Pelo contrário, de tratá-la com ironia. E é isso mais ou menos o que nós fazemos. A gente convive com essa violência porque nós tratamos tudo sem o viés trágico. Nós anulamos a variável trágica. Nós conseguimos rir da desgraça. E a gente já vai acabar fazendo uma brincadeira. Mas eu acho que o brasileiro também talvez por assimilação desse princípio, né? Mas eu não sei se hoje isso acontece tanto em outros lugares, não tenho certeza. Mas o que eu acho assim, o Machado, ele traduz isso. O outro escritor carioca, que é um representante desse espírito, Lima Barreto, que criou o verdadeiro malandro do Rio de Janeiro. Porque o malandro do Manuel Antônio de Almeida é um malandro universal. É folgado, não gosta de trabalhar, dá pequenos golpes, é engraçado, curte a vida, tá, tudo bem. Isso é um malandro que existe em todas as culturas do mundo. O malandro carioca é o malandro do Lima Barreto, é o homem que sabia javanês. Ele consegue mentir, né? Ele vive numa mentira completa, né? E ele é bem sucedido por conta da mentira. Não tem nada de fundamento naquele conhecimento dele. Mas ele consegue passar com mérito, sendo considerado, né, um gênio e tal. Esse é a malandragem do Rio de Janeiro. Esse é o fundamento metafísico e mítico dela. Quer dizer, é uma camuflagem completa da verdade. O Rio de Janeiro é uma cidade em constante mutação. Muitas vezes se reinventa destruindo o seu passado. Como a cidade cuida do seu patrimônio e a literatura da sua memória. Vamos conferir. Tem vários livros que são representativos dessa identidade do Rio com o Brasil, né? E muitos autores que hoje são muito identificados com a cidade, né? Poderia citar vários, dentre os romancistas
o Machado, Lima Barreto, escritores em geral, mas também muitos escritores que, por conta da paixão pela cidade, são memorialistas dessa história do Rio. Dentre esses, eu poderia destacar e gostaria de destacar o Joaquim Manuel de Macedo, que é muito conhecido pela fase romântica dele, de A Moreninha e O Moço Louro, mas ele foi um memorialista muito importante da cidade, escreveu vários livros, como Memórias da Rua do Ouvidor e O Passeio pela Cidade do Rio, e ele acabou sendo, para mim, um cara que representa bem essa importância do Rio no contexto nacional. E, enfim, ele deixou vários escritos com relatos de histórias que muitas vezes vão para as lendas, e, enfim, mas isso faz um imaginário também muito, muito bacana do que é o Rio e do que ele representa para o Brasil. Essa história do brasileiro não ter memória é um troço que parece que, quando eu era garoto, dizia que o Brasil é um país em desenvolvimento. Eu digo, mas um dia isso vai desenvolver mesmo, né? E essa memória, às vezes, você se encontra numa situação das pessoas lembram bastante ou lembram pouco, né? Eu acho que fica muito no inconsciente a minha memória. Eu acho que o belo persiste. Tanto que até hoje as pessoas reclamam do Palácio Monroe, que foi derrubado, como se tivesse até um holograma do palácio ali na Cinelândia, né? Das obras do Pereira Passos, né? A gente, por exemplo, agora está vivendo a revitalização da Praça Mauá. Então essa coisa, eu não sei se é bem mutação. Talvez a palavra mutação é porque é uma cidade em ebulição, né? Talvez assim, porque a gente está sempre provocando culturalmente, né? Verdade. Como é que você enxerga essa cidade em mutação, em obras que a gente vive? Algumas dessas obras acabam que se incorporam e são boas. Eu acho que muitas das que foram feitas ultimamente são boas obras, né? Principalmente nessa perspectiva de revitalizar, né? Revitalizar áreas históricas, né? De você valorizar os prédios. Agora, há crimes que aconteceram no passado, que não é uma questão de ser saudosista, mas a gente precisa lembrar, né? O que eu acho mais grave é a demolição do Morro do Castelo, que foi o centro de fundação. Eu acho que não existe nenhuma cidade no mundo que conseguiu destruir o centro, o lugar onde ela foi fundada, quer dizer, ela destruiu a sua própria memória. Isso tem um sentido que, se não for histórico, tem pelo menos um sentido mítico, né? Que é o território que eu gosto de transitar. Então, você destrói o seu próprio local de origem, né? Destrói o seu útero, destrói a sua origem. E o Rio, ele castigou muito, né? O exemplo mais recente, talvez seja até também importante do ponto de vista mítico, mas ele mostra também uma decadência que é evidente, é a destruição do Maracanã, né? A transformação do Maracanã no que se transformou agora, num estádio privado, né? Sem nenhuma beleza e sem nenhum atrativo especial. Mas é curioso porque você falou que o carioca justamente tem essa capacidade de rir de si mesmo, e uma crítica que eu pessoalmente faço, às vezes, à literatura contemporânea e até ao cinema, é justamente como eu acho, como eu percebo que a gente não consegue rir do nosso jeitinho, ou seja, a gente não consegue... o argentino, por exemplo, faz isso muito bem. E o brasileiro ainda não. O brasileiro, justamente, ele tem medo de tocar nas nossas próprias feridas, me parece um pouco. Você sente isso, não? Talvez. Eu acho que talvez isso seja um sinal grave, assim, de um problema cultural sério brasileiro, porque eu acho que isso seria um problema em qualquer lugar do mundo. Quando você perde a ironia, né, a capacidade de rir, é porque as coisas estão muito mal, né? Eu acho a ironia a manifestação mais profunda da inteligência. Não existe nada que você possa dizer com mais inteligência do que ironicamente. Aí eu vejo também uma postura assim, muito ainda, nós somos ainda muito colonizadores, né? Quer dizer, ou somos colonizados no sentido que somos colonizados mesmo, até na nossa maneira de nos relacionarmos com o exterior. Então, a nossa postura é sempre de colonizado, né? É o famoso complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, que eu acho um conceito... Se aplica perfeitamente. Aplica-se perfeitamente ainda hoje. Mas nós temos também, em relação ao país, em relação aos outros, que nós achamos que não constitui o nosso país dentro do país, né?
nós somos colonizadores, porque a nossa visão é só extrativista, né? Nós como um todo, como sociedade, nós somos extrativistas, nós tiramos o que o Brasil tem para oferecer. Estamos tirando ainda. Né? Mas você não tem um investimento nas pessoas, porque nós continuamos olhando os brasileiros, em geral, grande parte deles são outros para a gente. Eles não somos nós, não tem uma ideia de nação. Então nós estamos num vácuo, né? Ou seja, vamos fazendo a literatura na medida do possível. Querido, obrigado pelo papo. Infelizmente chegamos ao fim. Obrigado a você, foi uma honra, como sempre. Queridos espectadores, leiam Alberto Mussa. É muito bom, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Infelizmente o Trilha de Letras chegou ao fim. Muito obrigado pela presença, o papo foi ótimo e você de casa eu espero na semana que vem aqui de novo com mais conversa e mais literatura. Obrigado e até lá. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil.